Estamos ao vivo. Tudo bom, professor Fábio? Seja Patrícia, tudo bem-vindo bem? ao nosso ciclo, né, de palestras do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a gente, tá? Antes de apresentar o professor Fábio, eu vou deixar um recadinho na descrição do nosso vídeo. A gente tem aqui um formulário do Google para todos vocês que se cadastraram lá na sede, tá? No portal de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, para a gente homologar a participação de vocês, né, para vocês receberem o certificado, vocês precisam, a gente precisa saber que vocês estavam presentes durante essa nossa live. Então, a gente vai saber disso quando vocês preencherem o formulário do Google, cujo link está na descrição do vídeo e eu também coloquei no chat para vocês. O nosso palestrante de hoje é o professor doutor Fábio Barbour Scott, que se graduou em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1990 e obteve os títulos de mestre e doutor em Medicina Veterinária na área de Parasitologia Veterinária, também pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O professor Fábio, ele foi professor da Unitins, atual Universidade Federal do Tocantins, e também foi professor de doenças parasitárias pela Universidade do Estado de São Paulo, no curso de Medicina Veterinária. Desde o ano de 1995, é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Parasitologia Animal. E o professor Fábio, ele é atualmente o coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias e ele atua também no programa de residência em Medicina Veterinária na área de diagnóstico em parasitologia. E também é professor do programa de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária. Professor Fábio Scott, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que a sua palestra vai ser um sucesso e o tema da sua palestra é muito procurado, tanto pelos alunos de pós-graduação quanto pelos alunos de graduação. Patrícia, eu queria te agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje e eu espero que todos estejam bem nos seus lares, nesse momento de isolamento ainda social. E espero que a gente tenha uma boa conversa. Na verdade, quando você me convidou, a intenção é passar um pouquinho do que eu consegui viver desde que eu entrei na universidade, porque logo no começo eu comecei a trabalhar com o professor Laerte Grise, então eu tive a oportunidade de trabalhar com classes de acaricidas, que hoje são basicamente, têm níveis de eficácia muito baixa e hoje a gente vê que a gente vive num outro cenário, num outro mundo. E, enfim, então eu achei importante contar um pouquinho da história aí, dessa questão do controle químico do Ipséfilos bófilos micrópolis, passar um pouquinho do que eu pude vivenciar ao longo já de quase 30 anos. Não, mais de 30 anos, na verdade. Eu entrei na universidade em 1985, comecei a estagiar na parasitologia em 1987, então já fazem 33 anos. Uau! Muito legal. Quando você estiver pronto, coloca para a gente a apresentação. Vou colocar então. Boa palestra. Muito obrigado.
Bem, pessoal, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu queria, como eu disse, falar um pouco sobre o que eu pude acumular em termos de conhecimento sobre o controle químico do Rhipicephalus micrópolis, né, Rhipicephalus bovis micrópolis no Brasil. Então, eu escolhi aqui o tema o antigo e o novo, porque, na verdade, eu acho que é extremamente importante, diante do cenário desafiador que nós temos no momento, a gente interpretar um pouco, ao longo do estabelecimento do controle químico deste parasita, tudo que foi feito, todas as tentativas em termos de utilização de produtos químicos, farmacêuticos, vamos colocar dessa forma, para controlar esta verdadeira praga que aflige praticamente a muitos países no hemisfério sul do nosso planeta. Então, vamos lá. Bom, um ponto fundamental que eu acho dessa conversa é a gente ter uma visão sobre o aspecto do impacto econômico das principais parasitoses na pecuária brasileira. Se a gente perceber aqui, a maior fatia em termos de impacto, e isso é originário do trabalho do professor Cris, do Laerte, de João Ricardo, Andreotti, do Paulo da Embrapa, um monte de pessoa que trabalhou nesse trabalho, que foi publicado em 2014 e que é referenciado nos dias de hoje por inúmeros artigos de pesquisa na área de parasitologia com bovinos. Se a gente reparar aqui, a maior fatia, vamos dizer assim, determinada em termos de prejuízo dentro das principais parasitoses, está correlacionado com a ação dos nematóides gastrointestinais. Ou seja, a gente tem um impacto ali estimado em aproximadamente a 7,11 bilhões de dólares. E essa proporção corresponde a mais ou menos 52% do volume total do prejuízo. Depois nós temos o Rhipicephalus, aqui está errado, perdão, não é Rhipicephalus sanguíneos, mas o Rhipicephalus micrópolis, com um prejuízo estimado em torno de 3,24 bilhões de dólares, com um percentual de aproximadamente 24% desta fatia. A Hematoberritas vem em terceiro lugar com 2,56 bilhões, com aproximadamente 19% deste prejuízo total. A Dermatóbia com 0,38 bilhões, com aproximadamente 3%, e a Cochleomyia minivorax, ou Cheira, com 0,34 bilhões, com aproximadamente 2%. Claro que isso tudo são estimativas, mas isso passa aqui para a gente um sinal alarmante do quanto que uma única espécie é realmente capaz de determinar prejuízo em decorrência da sua ação exfoliadora, da possibilidade de transmissão dos agentes patógenos, causadores da babesiose, de outras enfermidades, a exfoliação sanguínea, o prejuízo, os danos acarretados ao couro, a possibilidade de abrir a porta, vamos colocar assim, para o estabelecimento da bicheira. E quando eu penso nessa fatia maior aqui, eu estou falando de um prejuízo causado aqui por diferentes nematóides gastrointestinais, né? Nós poderíamos citar aqui pelo menos uns 4 gêneros, né? O Hemonx, a Copéria, o Tribostrongius, o Esophagostomy. E aqui nós estamos concentrando praticamente em uma única espécie, seria o Rhipicephalus micrópolis. Então, eu diria hoje que, realmente, pensando numa única espécie, o Rhipicephalus micrópolis, ele é, na minha concepção, talvez o grande ou maior desafio em termos de controle parasitário que nós temos em nosso país. E agora eu queria compartilhar com vocês um pouco
do que eu vivenciei. Quando eu entrei na universidade, eu me lembro até hoje, nas aulas de Parasitologia 1, que foi no ano de 1986, que quando o professor Nicolau Maués da Serra Freire foi dar aula da família Ixodide, e chegou no ponto na época não era Rhipicephalus micrópolis, né, era Boófilos micrópolis, ele destacou veementemente que o Boófilos era um problema que estava correlacionado principalmente à questão do gado europeu, ou seja, das raças europeias, porque havia uma susceptibilidade maior por essas raças perante o carrapato quando comparado ao gado zebuíno. E diante dessa característica naquela época, aonde que nós tínhamos o problema do carrapato, pontualmente? O problema do carrapato era especificamente nas áreas, nos bolsões de produção leiteira, onde havia uma predominância do gado holandês e suas cruzas, e no caso do gado de corte, naquela época, em 1985, 86, na verdade, era principalmente no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e algumas pequenas áreas do Paraná. Uma ou outra área mais isolada na região sudeste. Então, na verdade, o carrapato era problema em pequenas regiões do nosso país, porque no resto delas, em termos de gado de corte, predominava principalmente as raças zebuínas, que, sabidamente por todos nós, elas são naturalmente mais resistentes à questão do Rhipicephalus micrópolis, à questão do parasitismo pelo Rhipicephalus micrópolis. Só que ao longo desses anos, já vão se passar então quase 33 anos, a gente tem percebido alguns movimentos importantes. O primeiro dele em função da agricultura, do aspecto da plantação de grãos, soja, milho, principalmente, da questão da plantação de cana para geração do álcool, em decorrência, desde a década de 80, do plano do Proálcool, que era o plano que incentivava logo no início da década de 80 a utilização de álcool nos carros motores, principalmente durante a crise do petróleo, final da década de 70, início da década de 90. O que aconteceu? Começou uma grande expansão da agricultura no sentido de ocupação das regiões do sul, da região sudeste, de parte do centro-oeste, e a pecuária vem, a cada ano que passa, principalmente a pecuária de corte, vem sendo empurrada, vamos colocar dessa forma, mais para a região norte do centro-oeste e principalmente para o sul, aqui da região amazônica. Se a gente pensar em questões ambientais, quanto mais a gente se aproximar aí da região equatoriana, mais clima favorável nós vamos ter para o processo de sobrevivência para, vamos dizer assim, condições climáticas mais favoráveis para o desenvolvimento da fase do ciclo evolutivo que ocorre no meio ambiente, ou seja, do momento em que a teleógena se desprende do animal até que ela vai ao solo e começa o seu processo de ovoposição. Depois, os ovos têm um período de incubação, ocorre a eclosão, nós temos as larvas infestantes e, obviamente, essas larvas também têm um período de sobrevivência ou de viabilidade na pastagem. À medida que esse tempo vai passando, essas larvas vão perdendo essa viabilidade. Quanto menos favoráveis forem as condições climáticas, se a gente tiver muita seca, uma baixa umidade, se nós tivermos variações de temperatura
amplitudes de temperatura muito elevada, ou seja, se eu tiver temperaturas muito frias ou muito quente com baixas umidades, a sobrevivência, o próprio processo de evolução dessa fase do ciclo evolutivo fica prejudicado. O outro aspecto importante é que, se a gente reparar nos últimos anos, tá certo? Em relação à venda de sêmen no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, nós temos uma maior participação em vendas de sêmen, principalmente de Angus e Brangus, e a cada ano que passa, uma menor participação de venda de sêmen de raças zebuínas. Consequentemente, se a gente avaliar esse aspecto aqui, significa que lá, quando eu entrei na universidade, em 1985, a predominância do gado de corte era zebuíno. E o carrapato era problema principalmente no gado de corte, que é o maior rebanho dentro da pecuária bovina brasileira, comparado com o gado leiteiro. Era problema principalmente no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. Com essa migração da pecuária e com essa expansão da utilização das raças europeias, nós temos hoje um grande problema, porque nós temos atualmente um rebanho que, a cada ano que passa, se torna mais susceptível, eu digo em relação à pecuária de corte, se torna mais susceptível ao carrapato, tá certo? E nós temos uma menor participação, ano após ano, em termos de grau de sangue zebuíno no nosso rebanho de corte. Significa que tudo isso vai determinar cada vez mais um aumento progressivo da questão do problema do Rhipicephalus micrópolis para a nossa pecuária, principalmente para a pecuária de corte. A pecuária de leite, por estar pautada principalmente nas raças europeias, principalmente no gado holandês, permanece aí com o mesmo nível de problema que nós tínhamos anteriormente, ampliando de acordo com que este rebanho leiteiro vai sendo ampliado ao longo do tempo. Bom, se a gente for fazer uma linha retrospectiva, obviamente que eu falei que eu ia falar um pouquinho da minha experiência, mas lá no século XIX eu ainda não estava presente, né, no início ali do século XIX, nos seus meados. Então, a gente vai ver que, desde a antiguidade, o homem ele já observava os efeitos deste carrapato sobre os bovinos e já buscava algum modo de efetuar algum tipo de controle em cima deste parasito. E aí, mas esse controle era pautado principalmente por ações empíricas, não era nada científico praticamente. Os resultados ainda eram bastante escassos. Então, a gente tem lá citações na literatura da tentativa de utilização de azeites, parafina, derivados do enxofre, extrato de tabaco, petróleo, cal, entre um monte de coisas que a literatura ela vai reportando para esse período. Bom, e quando começa o controle químico do Rhipicephalus micrópolis, o controle químico propriamente dito? Ele começa no final do século XIX. Em 1985, a gente pode considerar como o início efetivo da história do controle químico do Rhipicephalus micrópolis. Quando Mark Christian, em St. Lawrence, na Austrália, ele experimenta de uma forma metodológica, de uma forma científica, vamos colocar, e não mais de uma forma empírica, através de mergulhar os bovinos em banheiros
com soluções de arsênio, e aí o arsênio, depois ele, para quem se interessar, existiam várias, ou começam a existir várias possibilidades da utilização do arsênio com diferentes solutos, e acha resultados que até então eram bastante promissores. Então, ali nesse marco, através dos banheiros de imersão e através da utilização do método de pulverização, a gente pode começar, ou dizer que começa efetivamente a questão da história do controle químico do Rhipicephalus micróbios. Então, a gente vai ver que em 1902, tá certo? A gente já tem a África do Sul empregando os arsênios. Em 1906, os Estados Unidos também passam a empregar o arsênio e seus derivados. E foi com base no uso desses arsenicais que os Estados Unidos conseguiram erradicar o Rhipicephalus micróbios por volta do ano de 1943. Mas o problema do uso dos arsenicais estava principalmente ali pautado na questão do risco da intoxicação para os animais e para o próprio homem. Sem constar, não estou nem levando em consideração a questão do resíduo no leite e na carne, porque naquela época ainda não haviam ferramentas científicas que permitissem, com uma acurácia adequada, quantificar o resíduo do arsênio, dos arsenicais e seus metabólitos nos derivados da carne, do leite. Então, estou falando, o risco de intoxicação estava pautado mesmo para quem aplicava ali ou manipulava o produto na hora de empregar nos animais. E os relatos nas literaturas antigas, nos livros antigos, demonstram que, não raramente, anualmente, poderiam ser perdidos 10%, 15% em termos de percentual do rebanho de uma propriedade em função do emprego dos arsenicais. Aí a gente pode levantar, mas valia a pena? Valia, porque o que se perdia de animais com o fruto do carrapato, da atuação direta e principalmente da questão da transmissão dos patógenos, era um volume muito maior em termos de percentual do plantel. Mas comecem vocês a perceber que lá atrás, depois de praticamente 40 anos de uso intensivo dos arsenicais, surgem já os primeiros relatos de resistência, por volta aí do ano de 1937. Então, se a gente começar a fazer as contas, nós vamos ver que em 1895 até 1937, a gente vai ter quase 42 anos em que os arsenicais deram conta do recado, mesmo com todas as mazelas que eles poderiam acarretar tanto para os bovinos quanto para o homem. Tá certo? Então, foram 40 anos de uso de um grupamento específico no controle até que o carrapato começasse a demonstrar que ele era capaz de, através de um processo de seleção, manter nas suas populações cada vez mais um número de indivíduos portadores de genes que, através da sua expressão, ou seja, do seu fenótipo, eram capazes de metabolizar muito rápido os arsenicais, excretá-los de uma forma muito rápida e, consequentemente, parte dos indivíduos dos carrapatos expostos conseguiam sobreviver ao tratamento e passar para as suas gerações consecutivas essa característica genética. Então, está ali o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro momento da questão. Demorou muito, porque provavelmente naquela época, em função ainda de uma exploração não tão intensiva da pecuária, tá certo? De condições climáticas mais adversas, a bovinocultura ela estava
ela era mais intensa, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, em parte da Austrália, onde a condição climática talvez não fosse tão favorável quanto na América do Sul, na América Latina. Então, e a própria disponibilidade dos arsenicais, das estruturas para a utilização deles não era tão simples. Então, a gente tinha um emprego menor desses produtos ao longo de um ano. Consequentemente, eu tenho uma menor pressão de seleção e aí eu demoro mais tempo para ter o aparecimento das populações, dos indivíduos resistentes dentro das populações. Aparecer não, né? Aumentar a maior frequência desses indivíduos. Então, lá na década de 40, a gente percebe e começa, isso já na década de 40, estou falando do século XX, do século passado, né? Começam a ser empregados os organos clorados, que foram extensivamente empregados até os anos 60. Vejam vocês, aqui eu já não tenho mais um espaço tão pronunciado em torno de 40 anos. Eu já tenho uma redução de 20 anos de um grupamento para outro. Então, lá em 1940, Paul Miller, da companhia suíça Geiger, que na verdade depois se torna Ciba-Geiger, observou que o DDT, que é o primeiro organo clorado sintetizado, mas que na verdade ele foi sintetizado por Geiger em 1874, mas só começa a ser explorado, na verdade, na década de 40, apresentava níveis de eficácia melhores e mais duradouros em termos de persistência de ação do que os arsenicais, e com menor risco de intoxicação para os bovinos e também para o próprio homem. E eles vieram sendo usados, e aí com várias moléculas, DDT, BHC, metoxiclor, clordane, hepaticlor, waldrin, dieldrin, endrin, edusulfan, lindane e toxofane, por muitos e muitos anos, até aproximadamente a década de 70, por quase ali aproximadamente 30 anos. Mas, com o passar dos anos, as pesquisas e o conhecimento científico começou a indicar que esse grupamento, principalmente o DDT, ele deixava um período não, mas ele deixava um resíduo sobre os animais muito duradouro, que persistia por um longo período de tempo. Então, já havia aí uma certa preocupação com a questão do consumo da carne, do leite, oriundo dos animais tratados com este grupamento, e no meio ambiente também, com um impacto ambiental extremamente significativo. Mas eles continuavam sendo empregados, entendeu? Ninguém pode também desprezar o papel que os organos clorados, o DDT, o BHC, tiveram principalmente na questão do controle da malária e de outras enfermidades transmitidas por artrópodes até aí o início da década de 70, quando eles passam a ser descontinuados ou proibidos de serem empregados na maior parte dos países por todo o nosso planeta. Então, lá, voltando aqui um pouco para trás, eles aqui, logo depois no Brasil, eles são introduzidos em 1945. E no mundo todo, por volta aí da década de 60 aproximadamente, a gente já começa a ter também populações resistentes e a citação de populações existentes em diversos artigos científicos aos organoclorados no que diz respeito ao Rhipicephalus micróbios. Na década de 60, começa o uso
intenso de uma nova ou de um novo grupamento dos organofosforados e uma menor intensidade o grupamento dos carbamatos. Então, entre as décadas de 40 e 60, ocorre também um fenômeno muito importante, que é o incremento mundial no processo industrial da síntese orgânica. Então, a indústria química ela começa a evoluir de uma forma muito rápida no processo da busca de novas moléculas que tenham por destino diferentes empregos, não só na agricultura, mas também na pecuária, na química, da indústria farmacêutica humana. Mas é importante destacar uma coisa que todos nós temos que ter em mente. Na maior parte dos produtos ectoparasiticidas que nós empregamos na medicina veterinária, a grande maior parte deles, com algumas exceções, ela não tem sua origem em termos de desenvolvimento, de pesquisa, ou, vamos colocar dessa forma, ela não tem a sua origem em termos de interesse inicial para a pesquisa, para o descobrimento, pautado nos problemas acarretados pelos ectoparasitos que determinam problema na humanidade ou nos animais. Não. É pautado principalmente, e até hoje, nos problemas que são acarretados pelos insetos, pelos ácaros na agricultura. Então, quem demanda, quem é o processo que promove a inovação, o aparecimento, o desenvolvimento de novos compostos que podem ser empregados no controle de ectoparasitos na medicina veterinária, de uma forma geral, com algumas exceções, é o mercado de pesticidas da área agrícola. E isso basta a gente fazer as contas. Eu, para tratar 10, 20, 30, 40 bovinos, eu gasto talvez 2, 3 litros de produto por ou 250 ml de concentrado emulsionável, ou 250 ml de uma formação injetável. Se eu for tratar 100 hectares de uma pastagem plantada, e 100 hectares é muito pouco, uma pastagem plantada com soja, com milho, ou com qualquer outro tipo de cultura agrícola, eu vou gastar milhares de litros de caldo, centenas de litros de concentrados emulsionáveis. O volume de pesticida é muito maior, e, consequentemente, o mercado gira um volume de recurso financeiro muito maior. E aí há, por parte do setor industrial, um interesse muito maior, porque o retorno financeiro é bem maior. Bom, então os organofosforados com ação inseticida e acaricida aparecem principalmente na década de 40, e esses organofosforados, eles aparecem fundamentalmente na área de controle de ectoparasitos e na área de controle de pragas agrícolas nesse período. Mas eles começam o seu processo de desenvolvimento lá na Primeira Guerra Mundial. O gás mostarda, por exemplo, é um exemplo de organofosforado. Então, graças à questão da guerra química lá na Primeira Guerra Mundial, a gente acaba tendo todo um processo de encaminhamento, de desenvolvimento deste grupamento. E, em decorrência dos problemas que os arsenicais já apresentavam, que os organoclorados também apresentavam, os organofosforados, eles começam a ganhar um incremento muito rápido e muito importante na questão da utilização no controle dos ectoparasitos na medicina veterinária. Nos bovinos parasitados por carrapato, isso também não é diferente. Agora, vocês vejam bem que uma coisa é importante a gente ressaltar, né? Então, vocês veem que grupamentos surgem, ficam todos animados, e logo que surgem, a gente nunca dá tanto valor para os problemas que eles poderão acarretar
na sua utilização. A gente fica principalmente empolgado, num primeiro momento, com a ação carrapaticida, pulgicida, mosquicida, antihelmíntica, que aquele antiparasitário ele vem demonstrar. Com o passar do tempo e a sua utilização progressiva, a gente começa a ter, através dos dados científicos e os próprios relatos de farmacovigilância, um acúmulo de dados que vão aí, então, acarretando informações importantes sobre o impacto ambiental, o impacto sobre a saúde dos animais, o impacto sobre o homem, tanto o homem que vai fazer uso desse produto, quanto o impacto indireto, que é o impacto do ser humano através da utilização, ou seja, do consumo de carne, de derivados do leite e do próprio leite. Então, sua utilização para o controle do carrapato se fazia principalmente através de banheiros de imersão e por pulverização. Tá certo? Existiam também disponíveis formulações à base de pó e algumas outras, e até a própria formulações injetáveis, mas o principal método de utilização dos organofosforados ainda estava pautado nos mesmos métodos tradicionais ali que nós vimos no final do século XIX, que era a utilização de banheiros de imersão e através da pulverização do animal através de bombas pulverizadoras, equipamentos de pulverização. Tem um documento do Ministério da Agricultura que eu achei nas coisas do professor Laerte Gris, meu orientador, que é bastante interessante. Você vê lá em 1973, o MAPA fez um levantamento e publicou um caderno onde ele elencava as principais moléculas que eram empregadas, os principais produtos, todos os cuidados que deveriam ser utilizados, dava várias instruções de como deveriam ser empregados os produtos carrapaticidas, isso em 1973. Eu não consegui encontrar nenhuma publicação no mesmo padrão, como se fosse já os primórdios de uma política pública para o controle do Rhipcephalus micrópolis em bovino. Ou seja, nós caminhamos de 73 até 2021, quantos anos? 30, né? 30 anos seria 2003, quase 50 anos já se passaram desde essa data, e nós não temos um documento, ou esse documento não foi sendo renovado ao longo desses anos todos. E naquela época, vocês veem, olha só, como os organofosforados já dominavam o mercado. 50% dos produtos empregados no controle do carrapato eram os organofosforados. Eles eram mais seguros, eles deixavam um menor período residual no ambiente, nos animais, o efeito knockdown deles, ou seja, a rapidez com que eles levavam à morte os carrapatos era mais rápido. E aí eu já tenho uma redução significativa do uso dos organoclorados. A partir de 72 ou 73, se não me falha a memória, há uma portaria do Ministério da Agricultura proibindo o uso dos orgânicos clorados na agricultura e na pecuária. E ainda existe a utilização dos arsenicais, derivados de petróleo e outros produtos de menor frequência de utilização, com aproximadamente 16%, e carbamatos aí em torno de 4%. Nesse documento, ele cita que naquela época já existiam 153 produtos registrados no mercado brasileiro que tinham a indicação, registrados no Ministério da Agricultura e que poderiam ser empregados no controle do Rhipcephalus micrópolis em bovinos. Então, naquela época, hoje, eu tentei fazer o levantamento,
é impossível eu não conseguir mensurar a quantidade de produtos que tem o registro junto ao Ministério da Agricultura para o controle do Rhipicephalus micróbios. Mas eu vou tomar a ousadia de dizer que se o Brasil não é o primeiro país do mundo em números de licenças concedidas de produtos carrapaticidas para o controle deste ácaro em bovinos, ele com certeza está entre os 3 primeiros países com maior número de produtos registrados para esta questão. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas das moléculas de organos fosforados, como malation, triclofon, fenclobus, comafos, diazinon, diclobus, também conhecido como DDVP, clorpirifos, clorfenbinfos e o etium. Várias dessas moléculas continuam sendo empregadas no controle de parasitos dos animais domésticos no Brasil. Merecem destaque aqui, no caso do controle do carrapato, o Comafos, tá certo? Que ele não vem sozinho, ele vem geralmente associado com o triclofon, porque ele não tem ação sobre o berme, mas tem uma excelente ação carrapaticida, e aí o triclofon não tem uma boa ação sobre o carrapato, e, consequentemente, esta associação amplia aí o leque de indicações para o controle de parasitas de bovinos. O diazinon, ele não é um organofosforado com uma boa ação carrapaticida, principalmente sobre as formas de ninfa e de adulto, mas ele tem uma ação sobre larvas. O dicorvus tem alguns trabalhos que indicam que a associação de diclorvos com piretroides, principalmente esperimetrina, pode haver um certo grau de ação sinérgica, dependendo da concentração do DDVP empregado. Agora, o que merece destaque, sem dúvida, é o clorpirifos, o clorfenbinfos e o etium, que são 3 moléculas que hoje aparecem em associação com diferentes piretroides e que, na minha interpretação, ainda permitem ao produtor rural, principalmente através de formulações que podem ser empregadas por pulverização ou por puron, um nível, e se empregadas de forma adequada dentro de um programa estratégico de controle do carrapato, obedecendo todo um regramento, não de uma forma translocada a qualquer época do ano, de qualquer jeito, e não aquele banho que a gente brinca que diz que a pessoa, o aplicador, está benzendo o boi, né? Ele faz o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, ele dá uma pulverizada da cabeça até o rabo, depois do dorso até o ventre, e acabou a pulverização do animal. Então, aí realmente não tem nenhuma associação milagrosa que consiga promover o controle efetivo do carrapato. Então, essas moléculas hoje constituem na principal base, eu diria, quando associado aos piretroides, do controle do carrapato no Brasil. Quando empregados, ou seja, pelos métodos de emprego de pulverização, puron e banheiros de imersão. Agora, vejam vocês que a gente tem que dar uma atenção ao fato de que a Europa hoje vem sinalizando fortemente que ela não vai aceitar mais, provavelmente, não se sabe quando, carne e produtos de origem leite e produtos derivados do leite, oriundos de países onde há a utilização de organos fosforados
em bovinos. Então, não só a Europa, como outros países. Então, vejam bem, se nós temos hoje pautados, ainda temos em produtos que têm associação, como a FOS, principalmente do clorpirifos, do clofenvifos e do etion, mas principalmente do clorpirifos, nós temos um sinal, um alerta vermelho piscando logo ali na frente, mas muito ali na frente no que diz respeito à questão do problema do controle do carrapato. Eu coloquei um filme aqui que depois eu comento. Por que eu coloquei esse filme antigaço para vocês? É que isso vale para aqueles mais velhos, né? Cabeça branca como eu, devem ter outros, espero, assistindo a esse bate-papo, porque eu me lembro bem na década ali de 70, quando eu tinha piolho, a minha mãe, minha avó usavam aquelas latinhas de Neucídio, e eu me lembro, a minha memória me traz presente até hoje o barulhinho da lata, fazia ploc, 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 ploc. Eu não achei nenhum filme, porque eu queria colocar filme. É um agrofosforado, o carbamato, muito empregado no controle de piolhos em crianças, e que causava, por incrível que pareça, um número exacerbado de intoxicação nas crianças, entendeu? E eu me lembro, era assim, a minha mãe me botava sentado, a mim e meu irmão, né, quando a gente pegava piolho no colégio, infelizmente não tinha o comprimido de ivermectina, botava sentado na cadeira no sol, bem quente, na hora do almoço, borrifava aquele pó da latinha de Neucídio na cabeça, enrolava um lenço dela na cabeça para abafar ainda mais a nossa cabeça, e aí aquela piolhada começava a ficar desesperada e correr, e a gente sentia os piolhos todos andando na nossa cabeça. Era desesperador. E aí, depois, dado 1 ou 2 horas daquele desconforto, ainda a gente tinha que passar pela amargura de ficar aí mais 1 hora com a mãe raspando a nossa cabeça com pente fino para tirar as lêndias e os ovos que ainda estavam presentes ali no nosso cabelo. Na década de 70, volta da metade da década de 70, surge um novo grupamento, o grupamento das amidinas, que no Brasil teve principalmente uma única molécula chamada amitraz. Eu vou citar o nome comercial, porque foi o primeiro produto, muita gente vai se identificar aí nesse primeiro momento com esse produto, que é o Triatox, que foi amplamente empregado no seu lançamento por pulverização em banheiros de imersão e que era caracterizado por um efeito nocturno fantástico. Quem viveu ali o momento áureo do Triatox, do amitraz, pulverizado principalmente em gado leiteiro, tá certo? Como eu pude presenciar na década de 80, era algo impressionante, porque o mecanismo de ação dele era ímpar, e você pulverizava o gado ali dentro do estábulo, e se você deixasse os animais presos dentro do estábulo, em questão de horas, as teleógenas se desprendiam com uma velocidade muito rápida do animal, caíam ao chão, e aí o gado ia pisoteando, porque ele vai para lá e para cá, ia estourando as teleógenas, e você via um mar de sangue, na verdade, porque a água da lavagem, da limpeza do estábulo ia se misturando com as teleógenas esmagadas, e você tinha uma sensação de sangue presente ali no piso do estábulo. Fora
Fora o aspecto, no dia seguinte, de limpeza do animal. E aquilo cativou muito o produtor, porque produtor de gado de leite, principalmente, ele tem um carinho, ele tem um amor tão grande pela vaca, tá certo? E eu sei disso, porque meu avô, embora nunca tenha sido produtor, ele sempre foi uma pessoa muito simples, mas trabalhou muito no campo, e foi graças a ele que eu tomei a decisão de escolher a carreira de médico veterinário, porque eu ia muito com ele para o campo, eu arrendava lá um pedacinho de terra, tinha alguns animaizinhos que davam uma renda, que sustentava a família e tudo mais, eu era o neto mais velho, e eu me lembro que ele falava assim, ele amava a vaca, né? Ele dizia que a vaca era o bicho mais perfeito que existia na face da terra. A vaca só comendo capim, ela dava tudo. Ela dava o leite, ela dava a carne através do bezerro macho, ela dava o couro, que o couro dava roupa, até, ele falava, desculpe a expressão, até a bosta da vaca era importante, que a bosta da vaca era o esterco que ia adubar as hortaliças que ali na fazenda as pessoas iam utilizar depois também no seu processo de alimentação. Então ele amava a vaca, ele costumava dizer que todo bicho que mijava para trás empurrava o dono para frente. E o porquê disso tudo? Então, para o produtor, o aspecto da limpeza imediata era algo impagável. Nenhum cartão de crédito, nenhuma bandeira de cartão de crédito pagava aquilo. Então, ele foi amplamente empregado. Mas ali, já no início da década de 80, a gente já tinha relato em várias partes do mundo de populações resistentes ao amitraz. E à medida que o seu nível de eficácia ia declinando, o produtor passa sempre a buscar ou a querer produtos que mantenham ali seu animal limpo efetivamente. Ou seja, então, esse foi um marco importante dentro e que eu pude presenciar ali ainda na graduação essa questão da utilização do amitraz. O pessoal do Rio Grande do Sul era apaixonado pela questão da utilização do amitraz no banheiro de imersão. Eles eram, assim, paixão mesmo pela questão da utilização do amitraz. E a gente escuta nos produtores mais antigos até hoje o lamuriar, né, a lamentação de que o amitraz não funciona mais como funcionava antigamente, porque isso sim, que era um produto que no dia seguinte a vaca dele estava limpa. Na década de 70, a gente vê surgir o grupamento aí das piretrinas e os piretróides, que, na verdade, eu acho que é o grande exemplo quando eu penso na questão da pesquisa científica com a questão de plantas, de extrato de plantas, do fruto da planta, do caule, da questão das flores, dos óleos essenciais. Eu vejo esse um exemplo fantástico, porque através de observações científicas percebeu-se que as piretrinas, ou seja, que o crisântemo, tá certo? Principalmente a espécie crisântemo cinerariae folium, ela apresentava um aspecto de repelência para vários insetos. E aí começou-se a buscar, através da utilização de extratos das flores, das folhas, dos caules, extratos alcoólicos, extratos aquosos, diferentes formas de buscar extrair ali quais eram os compostos ou o composto que tinha essa característica, tá certo? Chegou-se às piretrinas, o ácido crisantêmico e, consequentemente, as piretrinas, que eram produtos ou são produtos de origem naturais e que até hoje estão no nosso mercado. No mercado veterinário,
eles têm aí uma discreta participação, principalmente quando empregados na forma de sabão ou de shampoo para cães, mas na área médica e de controle de pragas no ambiente, elas ainda estão muito presentes, principalmente nesses produtos que nós usamos dentro de nossas residências para o controle desses dípteras hematófagos que habitam os nossos lares. Então, a gente tem lá os piretroides, que é uma categoria oriunda das piretrinas, e esses, sim, foram sintetizados a partir da indústria química, tá certo? Com base na estrutura molecular das piretrinas, buscando com isso moléculas que tinham uma ação mais forte, tá certo? Mais potente, e também uma ação de persistência no ambiente mais duradoura, já que as piretrinas elas têm uma ação muito curta de ação no meio ambiente. Elas têm uma falta de estabilidade significativa. Então, aqui a gente pode perceber então, que por muitos anos as piretrinas foram empregadas, entendeu, sobre uma variedade de insetos, e aqui são moléculas com um nível de toxicidade muito baixo para o ser humano e para os animais. Tá certo? Então, foi um grupamento que ainda é, até nos dias de hoje, amplamente empregados na área agrícola, na área de controle ambiental de pragas, baratas, formigas, desses insetos, desses dípteros que transmitem enfermidades para o ser humano, assim também como na área veterinária. E a gente tem, vocês podem pesquisar depois, tem várias vestimentas, inclusive várias pesquisas com produções de roupas que já vêm impregnadas com piretroides no sentido de repelência, que essa é uma característica de boa parte dos piretroides. Além de terem um efeito muito rápido, uma morte muito rápida, ou causar uma morte muito rápida sobre os parasitos, os ectoparasitos, eles também têm, alguns deles, têm uma ação de repelência sobre insetos, principalmente. Então, o uso dos piretroides sintéticos na agricultura iniciou-se logo ali na década de 70, e a indústria foi procurando um número maior cada vez de piretroides, promovendo mudanças estruturais na cadeia, na estrutura principal das piretrinas, de forma a buscar moléculas cada vez mais estáveis e mais potentes com ação inseticida e acaricida. Então, em alguns insetos, eles causam uma morte tão rápida, tá certo? Através de uma paralisia imediata e logo após a morte, que eles, até então, comparado com os organofosforados, com os organoclorados e com os arsenicais, eles passam a ser amplamente empregados na agricultura e, posteriormente, na medicina veterinária e na própria medicina humana. Então, se eu imaginar, aqui está o desenho de um crisântemo, tá certo? E aí vem o Dr. Balbúrdia, né, o cientista, eu botei esse nome aqui porque eu acho que é muito sugestivo dentro dessa área, desse momento turbulento que a ciência passa em nosso país, com vários questionamentos. Então, eu acho que eu escolhi esse nome, não proposital não, mas acho que eu gostei do Dr. Balbúrdia. Ele vai e descobre que as piretrinas, elas são extraídas, então, dessa planta e de outras espécies de crisântemo, e ela tem ali a característica de ação inseticida e de repelência, mas que elas se degradam facilmente pela ação da luz solar. E aí, ao se degradarem, os seus metabólitos, os seus produtos de origem dessa degradação, aplicados no ambiente, na planta ou nos animais, ele
não tem praticamente ação inseticida. Então, o Dr. Balbúrdia entra em ação novamente e, através de muita pesquisa, muita ciência, nada de empirismo, nada de terraplanismo, nada de coisas que não fossem fortemente embasadas pela ciência mesmo, pela pesquisa, ele vai fazendo várias pesquisas e ele vai anexando vários radicais e fazendo testes in vitro, buscando cada vez moléculas mais potentes. E até hoje, a síntese de novos piretroides é pautada, baseada nessa questão. E com toda essa balbúrdia, ele consegue uma maior fotoestabilidade, uma maior eficácia, não só sob o ponto de vista de ação inseticida e acaricida, mas também na persistência ambiental, na persistência da ação após aplicação nos animais e nas plantas deste grupamento, ou seja, com uma maior fotoestabilidade. Eu elenquei aqui, dentro dos piretroides, a flumetrina, que sem dúvida nenhuma é a molécula que atualmente tem no mercado brasileiro, ou que está disponível de forma isolada, ou principalmente em associação ao maior nível de ação, a mais potente perante o carrapato. Temos a deltametrina e temos a cipermetrina. Se vocês forem entrar na internet, vocês vão ver que existem milhares de piretroides que são empregados na área agrícola, na área ambiental, e algumas dezenas que são empregadas na área veterinária. Tá certo? Eu tomei o cuidado, eu busquei listar as 3 principais moléculas, destacando que, no caso da flumetrina, ela não tem uma boa ação inseticida. Ela é uma excelente acaricida, mas não tão boa inseticida. Ao contrário da deltametrina e da cipermetrina, que ambas possuem ação inseticida e acaricida. Quando surgem os piretroides, até então, o controle do carrapato, ele era pautado principalmente através da pulverização e da utilização dos banheiros de imersão. Naquele momento, a indústria farmacêutica começou a ter o interesse por desenvolvimento de outras formas de emprego de produto. Daí nasce a expressão puron, ou seja, formulações naquela época, de formulações em que o principal veículo ele era pautado num óleo vegetal ou num óleo mineral, muitas vezes com base em óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, ou em alguns óleos minerais. Só que os óleos minerais, embora permitissem o desenvolvimento de formulações mais efetivas, eu me lembro bem, eu fiz muitos estudos desses para o professor Laerte Grise, os óleos minerais encareciam demais a formulação, e eles eram deixados de lado quando comparados ao custo dos óleos vegetais. E aí, esse puron significava empregar o produto ao longo do dorso. Essa é a definição. Porque antes do produto puron, a gente tem a questão da utilização do organofosforado através de formulações que são denominadas formulações spot-on. Spot-on significa um único ponto de aplicação. Alguns organos fosforados, quando empregados de forma tópica, eles têm uma capacidade de atravessar a barreira dérmica, tá certo? Como o Fention, ganhar corrente circulatória,
tá certo? E chegar até o parasita, o ectoparasito, que está situado, principalmente atuando sobre os ectoparasitos que têm algum processo de alimentação próximo ao hematofagismo. Mas lembre-se, spot-on significa empregar o produto num único ponto de aplicação, por causa dessa característica, ou seja, os organofosforados lá atrás, tá certo? No início da década de 70, tinham alguns organofosforados apresentavam essa possibilidade. Consequentemente, isso facilitava o emprego de um produto em vez de ter que banhar ou pulverizar o animal. Agora, com o advento dos piretroides, que não tinham essa característica, tinham ou são caracterizados por serem inseticidas acaricidas de ação de uso tópico, ou seja, de ação tópica, porque o uso tópico é usar na pele, mas de ação tópica, ou seja, tem que entrar em contato ali com o exterior do ácaro, do inseto, com o exoesqueleto e ser absorvido através do espiráculo respiratório ou através da ingestão pelo processo de lambedura de moscas, por exemplo, da mosca doméstica, ou através das articulações dos membros dos artrópodes, entendeu? Ou do próprio exoesqueleto como um todo, havia necessidade, se eu quisesse fugir ao tratamento tradicional de pulverização e banheiros de imersão, ou seja, facilitar a vida de quem iria empregar esse produto, de utilizá-lo através de uma formulação que seria empregada ao longo do dorso, mas que, após a sua aplicação, em função da caracterização da oleosidade da pele do bovino e por ter um veículo de características oleosas, estes fármacos seriam carreados junto com o produto através das diferentes partes do corpo do animal, por uma dispersão que seria promovida pela oleosidade da pele do animal, associação pelo recipiente principal, que era o óleo, um óleo qualquer, e pela ação da gravidade. Então, a definição do produto Puron moderno acontece principalmente no início da década de 80, e acontece principalmente através do uso de um produto com base num piretroide. Então, as formulações Purons, elas vêm de forma a incrementar o tipo ou a disponibilidade de produtos que nós tínhamos até então para o emprego de produtos, ou a principal forma de emprego, que era a pulverização e os banheiros de imersões, trazendo menor risco ao aplicador, menor impacto ambiental, porque banheiro causa impacto ambiental, porque naquela época você, na hora de fazer a descarga do banheiro, você simplesmente tirava o tampão, a válvula de escape do banheiro e despejava 10, 15 mil litros de calda, entendeu? Com todos os metabólitos, com produto ativo, com produto de degradação no meio ambiente. E acabou, ponto final. Maior persistência de ação carrapaticida por causa dessa questão da presença oleosa ali dentro da formulação. Então, assim, há toda uma nova concepção na questão do tratamento. Ainda ali no final da década de 70, no final da década de 80, no início da década, meados da década de 80, tá certo? Embora na área veterinária os reguladores de crescimento de artrópodes, e aí dentro dos IGRs, o grupamento das benzilfenilureias, elas já eram amplamente empregadas na área agrícola. Mas a Ciba-Geigy veio ali naquela década e começou o desenvolvimento de um produto à base de um IGR, esse IGR chamado Fluazuron. Na época, o primeiro produto a entrar no mercado foi o Acatac, empregado através da forma Puron, com um mecanismo de ação diferenciado.
onde eu percebia principalmente o quê? A inibição da síntese da quitina. Então, não era um produto que causava morte por paralisia, por uma ação neurotóxica, entendeu? Como os arsenicais, os organofosforados, os carbamatos, os piretroides, não. Ele vai atuar em decorrência desse mecanismo de ação, principalmente na síntese de quitina. E é visualmente mais o potencial maior desta molécula fluazurão era mais perceptível no momento da muda da larva para a ninfa, onde ele praticamente interrompia 100% esse processo de muda. E com nível de segurança para o aplicador, em decorrência desse método de atuação diferenciada, tá certo? É muito elevado e também com nível de segurança para o animal extremamente elevado. Mas ele, como tudo não é tão simples assim na vida, nem na natureza, a persistência da sua ação, que era boa no sentido de, por 30, 60 dias, proteger o animal contra a reinfestação, tá certo? Mantendo o gado livre por um período enorme de tempo, ele, em contrapartida, tinha a contraindicação da sua utilização no gado produtor de leite, cujo leite seria empregado para o consumo humano, assim como o derivado desse leite, e também para a questão da utilização da carne. Mas ele tinha um inconveniente, essa questão do efeito dele ser pronunciado nas larvas, tá certo? Então, após a sua utilização, eu só ia ver a limpeza do animal 15 dias após a sua aplicação. Porque quando eu tenho o ciclo, se eu pensar no ciclo do carrapato, que é uma mediana, uma modal aí em torno de 21 dias, os primeiros 7 dias depois da aplicação do carrapato, o que eu estiver avaliando ali, contando, eu vou estar avaliando a eficácia do produto em cima da forma adulta que já estava sobre o animal. De 7 a 14 dias, eu vou estar avaliando praticamente o produto sobre o quê? As formas de ninfa do produto. E a partir do 14º até o 21º dia, eu vou estar avaliando a eficácia sobre as larvas. Então, eu só passo a ter um nível de eficácia pronunciada a partir de 14 dias. E isso foi um impacto comercialmente para esse produto. Ele vingou fortemente no Rio Grande do Sul, tá certo? Porque o Sul, em decorrência do histórico de gado de corte europeu, ele tinha que ter um programa, tá certo, de controle mais intensivo do carrapato, mesmo as condições climáticas não sendo tão adequadas ao carrapato quanto a região sudeste e a região centro-oeste. Então, ele queimou mais rápido. O processo de resistência, ele se manifesta no Brasil de uma forma mais intensa lá na década de 70, na década de 40, na década de 80, inicialmente no Rio Grande do Sul. E aí, mesmo não tendo efeito knockdown, o fluazuron, ele começa a fazer muito sucesso na pecuária de corte no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina, e permanece por anos dessa forma. Hoje é uma das poucas reservas terapêuticas que nos restam e que vem sendo cada vez mais empregada por todo o nosso território brasileiro, de forma isolada ou principalmente em associação com algumas moléculas endectocidas ou parasiticidas, para tentar ali ampliar o espectro de atuação, mas também para buscar essa questão de um efeito imediato, mais rápido, sobre as formas de adulto e ninfa presentes no animal. E mais recentemente, o mercado brasileiro
viu surgir uma outra molécula dentro do grupamento das benzilfenilureias, do Vanuron, que está disponível através da apresentação injetável. A final da década de 70, 1979, início da década de 80, a gente vê surgir o grupamento que muito se fala até hoje, que é o grupamento das ivermectinas, que elas intensificam uma terminologia que aparece um pouco mais atrás, não com o grupamento delas, mas principalmente com o Closantel, que é a terminologia ou um antiomítico com ação endectocida, um produto que tem ação para endoparasitos e ectoparasitos. E se tratando de endoparasitos, principalmente para os nematóides gastrointestinais, quase que exclusivamente para este grupamento de eumínicos e para diferentes ectoparasitos. Esse grupamento realmente ele revoluciona o mercado veterinário. Ele adentra o mercado no início ali da década de 80 com a ivermectina, tá certo? Logo em seguida a abamectina, e depois a gente tem a doramectina. Um pouco junto com a doramectina vem um outro grupamento das lactonas chamado mibelmicina com a morcidectina. Existem outras moléculas, mas moléculas mais exclusivas para utilização em animais de companhia. Essas são as principais moléculas que são empregadas em bovinos, tá certo? Sendo que a maior parte delas tem um grande inconveniente do período residual, tanto na carne quanto no leite, um período residual prolongado, e quanto maior é a concentração das formulações de Iver, Aba, a Dora e Morse que a gente emprega, maior é o efeito, ou seja, esse efeito ruim que é o período de resíduo na carne e no leite e até nos excrementos e, consequentemente, o impacto ambiental sobre a fauna do bolo fecal. Em contrapartida, a eprinamectina é uma lactona macrocíclica que tem um baixo nível de resíduo no leite e na carne, o que permite a ela ter uma indicação de um descarte curto quando empregado em bovinos, em concentrações baixas. O método de emprego deste grupamento, a disponibilidade, é principalmente o injetável, e isso revolucionou o mercado, porque até então a gente tinha pautado o controle do carrapato fundamentalmente na questão dos produtos que eram empregados por pulverização, puron, banheiros de imersão, e aí nós passamos a ter a forma que o proprietário acha a mais cômoda, a de menor risco para ele e principalmente para o ambiente, que é a forma injetável. Obviamente que ela traz uma série de inconvenientes, principalmente a questão da falta de cuidados na desinfecção de todo o material empregado dentro do processo injetável. Naquela época, na década de 80, ainda pouco se falava na questão do emprego da ivermectina, da Dora, na questão do controle do carrapato. Principalmente que nós ainda tínhamos moléculas, piretroides, organofosforados, o próprio mitraz, ainda funcionando com um relativo nível bom de desempenho, embora na década de 80, até o grupamento dos piretroides já tinham ou já haviam as descrições na literatura científica, a percepção do proprietário e do médico veterinário de que haviam populações resistentes. E aí, mais à frente, através de estudos, chegou-se ali, e com outros parasitos, a conclusão que havia uma resistência cruzada entre os organoclorados e os piretroides, porque ninguém conseguia entender direito o porquê
2, 3 anos após o início do emprego dos piretroides no controle do carrapato e de outros insetos, começou-se a visualizar de uma forma muito rápida o aparecimento de populações resistentes de diferentes tipos de ectoparasitos. Esse aqui também entra o Dr. Balbúrdia, muito interessante, porque a gente fala muito do Campbell, que testou a ivermectina, que desenvolveu, que ganhou o prêmio Nobel, mas o Dr. Balbúrdia aqui tem um nome, Satoshi Omura, um cientista japonês, um microbiologista, que tinha como paixão estudar micro-organismos como fonte de moléculas bioativas. Aí o pessoal do controle microbiológico, de fungos, de bactéria, Bacillus thuringiensis, pessoal aí até da questão dos fitoterápicos, exemplo dos piretroides, entendeu? Como fonte de moléculas bioativas. Um desses novos, e ele tinha uma paixão muito específica por um grupamento do gênero Streptomyces, e uma dessas cepas, o Streptomyces avermectilis, que foi encontrada próxima a um campo de golfe, na cidade de Ito, no Japão, apresentou uma característica ímpar, alguns constituintes, que nos diferentes testes in vitro, embora a pesquisa inicial era a busca de atividade antimicrobiana para bactérias, principalmente, tá certo? Então, você vai lá buscar os trabalhos iniciais, agora está muito em voga. Outro dia, até o professor Molento colocou lá no artigo dele, numa live dele. Ou seja, lá atrás já estava descrito inicialmente ali um certo grau de nível de eficácia, mas em altíssimas concentrações da ivermectina perante vírus e outros agentes microbianos, mas aonde ela apresentou realmente um potencial de uso fantástico foi na área agrícola e na área da medicina veterinária, porque ela demonstrou ter uma ação fantástica no controle ali de diferentes ectoparasitos e nematóides gastrointestinais. Então, aqui começa uma nova história. E à medida em que as populações vão se tornando cada vez mais resistentes aos piretroides, aos orgânicos fosforados, já não se usava, consequentemente, mais nem os orgânicos clorados, nem os arsenicais, e nem nenhum desses 3 grupamentos, o mercado começa cada vez mais a buscar alternativas. E a alternativa recai aonde? Nas lactonas macrocíclicas. E ainda na década de 80, o problema do carrapato estava pautado principalmente na questão de resistência, inclusive no Rio Grande do Sul, e nas bacias leiteiras. E aí começa-se cada vez mais a utilizar as lactonas, ainda lactonas, presentes ou disponíveis em formulações de baixas concentrações, a 1% naquela época. Tá certo? E esse processo vai se intensificando até que, na década de 90, por volta do ano de 93, acho que foi quando eu entrei no doutorado, 94, cai a patente da ivermectina. E aí há um boom de oferecimento de formulações contendo ivermectina. E quanto maior é a oferta, o preço de produtos contendo ivermectina cai. É a lei do mercado. Esse era um fator também, o preço, que tínhamos um único produto no mercado à base de ivermectina, que era o Ivomec, da Merck Sharp Dohme, que não é a mesma Merck Sharp Dohme de agora, tá certo? Depois dessa Merck Sharp Dohme, ela foi incorporada pela René Berrier, virou Merial, e depois a Merial foi desmembrada e agora ela é da Behring. Ou seja, há essas mudanças também ao longo da história da indústria farmacêutica veterinária. E aí
A quebra da patente oferece um portfólio em termos de não só de oportunidades maiores de utilização das lactonas, começa pela quebra da ivermectina, e começa-se o aumento da utilização delas, o emprego delas para o controle do carrapato, fundamentado no aspecto da diminuição do preço e principalmente na questão também de ser disponível, ou naquela época, na forma injetável, embora já naquela época, tá certo? Os níveis mais elevados de eficácia das lactonas, empregados na forma Furon, na forma injetável, tá certo? As principais duas formas de emprego disponíveis para o controle do carrapato, esse efeito mais positivo, mais potencializado, ocorre praticamente a partir do quarto, do quinto dia, quando é uma formulação de baixa concentração. Se for uma formulação de elevada concentração, com um veículo oleoso, esses níveis mais elevados de eficácia podem ultrapassar 7, 10, às vezes até 14 dias até a formulação, o produto atingir níveis de eficácia acima de 90%, 95% em termos do controle do carrapato. Depois, na década de 90, ali junto com esse processo de abertura do mercado para as lactonas, tá certo? Aparece um novo grupamento na área agrícola, o grupamento denominado fenilpirazoles, com principalmente uma única molécula, o fipronil, que mais uma vez nasce na área agrícola, tá certo? Cujo a literatura, em pouquíssimos artigos, mas na época, quem detinha a patente, quem lançou o produto no mercado, veterinário era Merial, e quem, se não me falha a memória, lançou na área agrícola era, não me lembro se era a BASF, eu não me lembro se foi a BASF, foi uma outra empresa que tinha a patente da área agrícola, mas os testes iniciais de desenvolvimento foram porque as pessoas, os pesquisadores ali no início, acreditavam no potencial que essa molécula tinha como herbicida. E ali no canteiro das plantas daninhas, ela não matou as plantas daninhas, mas eles perceberam que os insetos que estavam ali presentes morreram. E aí eles voltaram o desenvolvimento para ação inseticida e acaricida na área agrícola, e o pessoal da área agrícola chamou o pessoal da área veterinária, testa aí, vê aí se funciona para os bichos de vocês também. E fantasticamente funcionou para a questão do controle da pulga e do carrapato em cão e gato. Naquela época, era 1994 também, 93, 94, se não me falha a memória, Merial, a René Merrier, ela lança no mercado mundial o Frontline. Primeiro Frontline spray e segundo o Frontline na forma de pipeta. Que, na verdade, é praticamente uma formulação Puron, se quiserem chamar assim, do produto para cachorro, ou Spoton. E com um nível de eficácia até então nunca encontrado para o controle desses dois principais ectoparasitos de cão e gato. E foi um sucesso estrondoso. Com base nisso, a René Merrier começou todo o processo de desenvolvimento de uso do fipronil para outras espécies de animais, incluindo os bovinos, com alvo no controle principalmente do carrapato, tá certo? Da mosca do chifre, da dermatóbia, posteriormente da bicheira, da sarna e do piolho. E a característica dele em relação ao controle do carrapato está pautado principalmente na questão de uma persistência de ação mais prolongada, mas também com um efeito ou com um nível de eficácia inicial não tão rápido quanto os piretroides, os organos fosforados
Então, o efeito knockdown para o Dipsevus micropus do fipronil está mais para as lactonas macrocíclicas do que para os compostos antigos. E a forma de emprego no Brasil do fipronil para o controle do carrapato é a Puron. Infelizmente, a minha história acaba aqui. Então, vejam bem, eu estou falando que de 1993, 94, tá certo? Em termos de grupamento, o último, fenilpirazole, eu não tenho notícia mais de grupamentos novos de ectoparasiticidas cujo artigos científicos ou lançamento oficiais de produtos demonstrem níveis de eficácia para o controle do Dipsevus micropus. O que eu tenho assistido, e acredito eu a todos nós, é que o mercado veterinário ele vem buscando, a cada dia que passa, associações. Associações essas que visam ampliar o espectro de atuação, buscar uma eficácia maior, principalmente, vou usar um outro termo, resgatar uma eficácia carrapaticida já perdida com a utilização da molécula de forma isolada em decorrência de populações resistentes, tá certo? E esse movimento de cada vez a gente perceber um número menor de grupamentos novos ectoparasiticidas e de novas moléculas dentro de grupamentos, ele se faz em decorrência, na minha percepção, por diferentes motivos, né? A falta de respeito à questão da propriedade intelectual, a forma rápida como novas moléculas são copiadas, a questão correlacionada principalmente ao custo econômico, que cada vez é mais elevado em termos de exigências regulatórias, tanto na área agrícola quanto na área veterinária, para os estudos, os ensaios necessários para o registro de produtos, cuja finalidade seja o controle de ectoparasitos, tá certo? Ou até de endoparasitos, e essa mesma dificuldade a gente vem observando na parte dos produtos cuja finalidade é o tratamento dos eumintos, ou os vermífugos, assim por dizer, os antihelmínticos. E o que a gente tem visto são associações, né? Começa ali lá atrás com a associação de organofosforado com organofosforado, já até dei um exemplo, a questão do Comafos junto com o triclofon, depois passa pela associação de piretróide com organofosforado, onde a principal no Brasil está pautada pela utilização da cipermetrina mais o clorpirifos, embora existam outras. Depois vai para a utilização dos piretróides com organofosforados mais agentes sinergistas, e aqui a gente tem a cipermetrina, novamente, como principal exemplo a ser empregado, o clorpirifos e o PDO, botóxido de piperonina, que quando empregado em ação com essa associação, ele promove um efeito sinérgico lá no citocromo P430, lá da mitocôndria do carrapato, e retarda o processo de metabolização dessas moléculas, principalmente dos piretróides, elevando ali a persistência do produto dentro do carrapato e promovendo ali, então, uma maior intoxicação do ectoparasita. Aí chega um ponto em que eu passo a ter piretróides, organofosforados, sinergistas, mais fluazuron. Eu tenho, 4 mecanismos de ação distintos sendo empregados ao mesmo tempo. Aí, embora todos me conheçam, né, como um grande afogador de parasita, na verdade, a minha linha de pesquisa principal é testar algo
contra parasito e avaliar se aquilo funciona ou não funciona, essa assim, a minha cachaça, o que eu gosto em termos de ciência, e é o que eu aprendi com o meu orientador, tá certo? Avaliar, interpretar com a melhor metodologia. Eu sou obrigado a chamar a atenção de todos vocês, principalmente dos jovens e de quem não é tão jovem e os cabeças brancas. Até onde nós vamos com isso? Até onde nós vamos com esse caldeirão de bruxa? Até onde nós vamos misturar as coisas? Nós estamos chegando no nosso limite. No nosso limite de grupamentos, no nosso limite de moléculas, no nosso limite de aspectos de segurança alimentar. Porque quanto mais a gente mistura, mais risco a gente pode trazer para a saúde animal, para a saúde do homem, não só para o aplicador, para quem vai empregar essa mistura, mas também para a questão do resíduo na carne, no leite e a questão do impacto ambiental. Isso tudo acaba levando a um questionamento quanto isso tudo pode ou não interferir na questão também da sustentabilidade da nossa pecuária. O quanto que a questão do problema da resistência e da falta de novos produtos, novas moléculas químicas no mercado para o controle do carrapato do bovino vão empurrar-nos a cada vez mais para próximo de um abismo. E isso aqui não adianta colocar a culpa num único ator. Todos os atores envolvidos neste processo têm a sua culpa. Nós, humanos, somos os principais culpados. Tá certo? Culpados por, diria, e aí digo, o veterinário, a indústria farmacêutica, o produtor, aquele que vende o produto, tá certo? O mercado, por colocarmos todas as nossas esperanças, todas as nossas perspectivas de controle deste parasito numa única ação, na utilização de um ectoparasiticida com ação carrapaticida. Sem, na maior parte das vezes, em 98%, 95% das vezes, não observar nenhum critério que seja pautada nas curvas epidemiológicas, no número de gerações, em qual época do ano, relacionada a qual a melhor geração que a gente deve entrar com o controle. Já existem muitos estudos no Brasil que indicam todos esses parâmetros, tá certo? Sem a gente simplesmente observar absolutamente nada. E pressionados cada vez mais por um aumento exponencial de populações existentes, de cada vez mais dentro de cada população um número maior de indivíduos existentes, por um ambiente que está em plena modificação, em que nós não sabemos, mas tem locais em que serão mais favoráveis ao carrapato, terão ambientes menos favoráveis ao ciclo do carrapato. Há um mercado internacional cada vez mais exigente com relação ao tipo de carne que ele quer consumir. Ele quer uma carne com mais marmoreio, uma carne mais saborosa ali do ponto de vista da presença da gordura. Por isso que cada vez mais o produtor, o pecuarista brasileiro busca os cruzamentos europeus junto com o gado zebuíno, exemplo aí, o Brangus, mistura aí o nosso Nelore, o zebuíno com o gado europeu, tá certo?
e outros cruzamentos europeus. Então, ou seja, esse processo todo associado ao fato que nossa pecuária está sendo empurrada cada vez mais próxima à linha do Equador, onde as condições ambientais serão talvez mais favoráveis durante o ano todo às questões de manutenção do ciclo evolutivo, tá certo? A pressão também do mercado exterior por não consumir produtos que tenham resíduos de lactonas macrocíclicas, que hoje são exaustivamente empregadas no controle do carrapato, porque a percepção do proprietário, do médico veterinário, é que é o que resta a eles para o controle, mesmo porque a gente fica novamente, ressalto, nos preocupando só no caldeirão aqui, ó, da bruxa, e não nos preocupando com todos os outros aspectos que estão correlacionados ao controle do carrapato. E aí, não vou entrar em detalhes na questão do carrapato, mas vocês vejam que é uma escada. Lá em 1937, ó, eu tenho os arsenicais que foram lançados, aí eles já começam a apresentar resistência. Eles foram lançados no início, em 1957, 58, então 40 anos demorou para ter resistência. Depois os organoclorados demoraram 20 anos. Depois, rapidamente, os organofosforados, na década de 70, já apresentavam resistência. Na própria, 5, 6 anos depois das amidinas, 2 anos depois do lançamento dos piretroides, as lactonas já têm populações existentes e o próprio fluazolol, assim como o fipronil. Nós matamos toda a cadeia, todos os degraus dessa escada que nós tínhamos. E agora, o que nós estamos buscando? Nós estamos tentando pegar isso aqui e juntar com isso, pegar isso aqui e juntar com isso, pegar isso aqui e juntar com isso, tá certo? Já estamos juntando com isso aqui. A gente só não junta isso daqui com isso daqui porque o resultado não é tão bom. E é difícil do ponto de vista farmacotécnico. E a gente só não resgata esses aqui atrás porque esses aqui atrás estão banidos do mercado. E está aqui, ó, o nosso amigo aqui, ó, famoso, e agora eu vou resgatar o nome antigo, Boófilos micrópolis, que eu sinto uma saudade enorme, porque está lá boi, filos, amigo, né? Amigo do boi, muito amigo, né? Se a gente fosse usar a expressão, meu professor não falava, não, então lembre-se da expressão muito amigo, né, do boi. Então, olha, de 1937 a 2020, nós não tivemos tantos grupamentos e cada vez mais rápido nós fomos queimando etapas dentro desse processo. Então, rapidamente, esse artigo científico, que não é tão antigo, de 2018, apenas para vocês terem uma concepção, aqui marcado em vermelho, nessa época, achuriado em vermelho os países que cientificamente já haviam relatos de cepas resistentes de boófilos, do Rhipcephalus micrópolis e do Boófilos decoloratus, frente a diferentes grupamentos científicos. E para finalizar, para uma reflexão de todos nós, lendo um artigo da Hora Veterinária, eu sei que a gente fica muito preocupado, às vezes, em ler artigos de revista de altíssimo impacto, mas eu recomendo muito que vocês busquem na literatura e nas revistas antigas, mais antigas do Brasil, como a Hora Veterinária, que não está mais disponível, mas que já foi empregada por muitos dos nossos parasitologistas para excelentes publicações, tá certo? Como a Revista Brasileira de Medicina Veterinária também, dentre outros. Eu encontrei um artigo do pesquisador da Merck Sharp Dome naquela época, depois foi da René Meirier, depois foi da Mary Almes, acho que o Bodin já está aposentado,
de 1998, que eu acho que ele se aplica a todo este período e ao que eu falei agora no final para todos vocês. Tá certo? Ou seja, Bodin, né? Então, são palavras do Bodin. Ele fala assim, que em 1986, perdão, aqui há um erro, tá certo? Ali, não é 1986, é 1896, então vou repetir, em 1896, enquanto na América do Sul ainda vivia-se o clima das guerras das fronteiras, publicava-se na Europa e Estados Unidos o texto The Practical Entomologist, por Benjamin Walsh, do qual toma a liberdade de extrair a seguinte citação: se alguém disser que descobriu algum pó de pirlim-pim-pim capaz de matar qualquer inseto, bastando para isso lançar uma única pitada em cada um dos seus extremos, as pessoas o ouvirão com atenção e respeito. Mas fale de um plano simples de uso dessa droga, com base no bom senso para controlar e manter dentro dos limites razoáveis os insetos inimigos dos fazendeiros, que eles vão rir de você. Então, eu lembrei do pirlim-pim-pim, acho que talvez muitos dos jovens não lembrem, mas eu assistia muito ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, e nós tínhamos a nossa Emília, não era Emília, com o pozinho do pirlim-pim-pim, que fazia aparecer, sumir as coisas. Então, eu acho que, tirando o fato dele ter se referido a inseto, se a gente colocar no lugar de inseto carrapato, é uma frase que vem se perpetuando ao longo de quase 80, 90 anos. Até quando nós vamos persistir no erro? Até quando nós vamos continuar empregando todas